Oi, gente, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu quero louvar, bendizer o nome do Senhor nosso Deus por mais uma oportunidade de podermos estar aqui na presença dEle, agradecê-lo por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz pelas nossas vidas, amém? Eu quero deixar uma palavra para o meu coração que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 13 e 14 diz: O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Nós vamos ver aqui que o Senhor Jesus, Ele subiu para Jerusalém para ir a uma festa dos judeus. E Jesus chegando ali, a Bíblia diz que havia um lugar chamado Porta das Ovelhas, onde as ovelhas eram introduzidas para serem sacrificadas. Não sabemos, talvez aquela poderia ser a festa da Páscoa, E ali perto havia um lugar chamado Tanque de Betesda. E Jesus, ele entrou por uma daquelas portas, porque haviam várias entradas. E Jesus, ele vai entrar ali. Nós vamos ver que era um lugar onde ficavam as pessoas que eram doentes, coxos, paralíticos, cegos, pessoas que sofriam de alguma enfermidade, aquela enfermidade que talvez ela, para a medicina, era incurável, não tinha como ser curada, E as pessoas ficavam ali, era um fiozinho de esperança que eles tinham de ser curados naquele lugar. E ali haviam muitos enfermos. E havia um homem que era paralítico há 38 anos naquele lugar. Nós vamos ver que quando descia um anjo naquele lugar, naquele tanque, e movimentava aquelas águas, a pessoa que entrasse ali, ela ficaria curada de qualquer enfermidade. E as pessoas ficavam ali esperando o mover das águas. Então Jesus, ele vai se direcionar até esse homem, até esse paralítico. E Jesus vai perguntar para ele: você quer ser curado? Olha a pergunta que Jesus faz para aquele homem, um homem que estava paralítico, que era paralítico há tantos anos, estava ali, mas Jesus perguntou para ele, para que ele pudesse dizer, para que ele pudesse responder se ele queria ser curado. Talvez nós disséssemos para Jesus: que pergunta é essa, Jesus? Que pergunta óbvia é essa? Como é que o Senhor está me perguntando isso? Mas nós sabemos que Jesus, ele queria uma resposta daquele homem. Jesus muitas vezes ele vem até nós, ele quer ouvir uma resposta. Ele sabe o que nós queremos, o que nós necessitamos, mas ele quer ouvir de nós. Ele quer talvez ter um relacionamento conosco. Não quer só nos curar, mas quer ter um relacionamento conosco. E a Bíblia diz que aquele homem, ao invés de responder para Jesus o que é que ele queria, ele vai dizer: eu não tenho ninguém para me colocar quando a água é agitada aí, outro entra e eu fico aqui. Eu não tenho amigos, eu não tenho parentes, não tenho ninguém, estou sozinho. Muitas vezes o Senhor Jesus vem até nós. Ele pode nos dar tudo aquilo que nós necessitamos, porque nele nós temos tudo. Tudo aquilo que nos falta, nós encontramos nele. Ele é que pode nos dar aquilo que nós necessitamos. E muitas vezes nós estamos agarrados nas pessoas, estamos esperando das pessoas. Nós queremos que as pessoas venham estar conosco, venham estar nos ajudando a chegar a algum lugar. E ao invés de nós olharmos para Jesus, nós ficamos olhando para as pessoas, querendo depender de pessoas.
E muitas vezes as pessoas não podem fazer por nós aquilo que nós necessitamos, mas Jesus pode. E Jesus estava ali diante daquele homem. E ele falando, não, eu não tenho ninguém. Mas o Senhor Jesus vai olhar para ele e vai dizer, ser curado, fique curado. Anda, levanta, pega essa cama, coloca nas costas e leva a sua cama. E aquele homem se levantou imediatamente ali. E ele ficou totalmente curado. E ele não precisou de mais nada, de nenhum outro cuidado, porque ele teve a sua cura por completa. E ele então pegou a sua cama e foi. E ao encontrar com os judeus vão perguntar para ele, por que você está carregando essa cama? Porque no sábado não poderia se carregar nada, nenhuma carga não poderia se carregar. E ele disse, eu estou carregando essa cama porque eu estava sobre ela. Eu vivi 38 anos sobre essa cama, mas agora eu fui curado. O homem ali me curou. E os judeus perguntaram, quem foi que te mandou carregar essa cama? Quem foi que te curou? Mas o homem não sabia dizer quem era. Porque Jesus já tinha entrado no meio da multidão. Aquele homem fora curado da sua enfermidade física. Mas ele não teve um contato. Ele não conhecia, não sabia ainda quem era Jesus. Muitas vezes as pessoas buscam por um milagre, por uma cura. Mas não querem buscar a conhecer Jesus, a ter um relacionamento com Jesus, a saber quem é o dono da cura. Muitas vezes dizem, eu fui curado porque eu pedi para esse, eu clamei por esse e fui curado. Mas não entende que o dono da cura é o Senhor Jesus. Porque não teve um encontro ainda com Ele. Porque ainda não o conheceu. Não pode dizer, foi o Senhor Jesus que me curou. Porque não sabe quem é ainda o dono da cura. Aquele homem estava assim, curado fisicamente. Mas ele ainda precisava olhar para dentro de si. Ver o que precisava ainda ser mudado na vida dele, ser deixado para trás. Porque depois Jesus ainda se encontrou com ele. Jesus veio novamente e se encontrou com aquele homem. E então Jesus disse para ele, olha, você está curado, mas não volte a pecar. Quer dizer, aquele problema que ele tinha, aquela enfermidade vinha de um pecado. Era consequência de um pecado, talvez que ele tinha cometido lá atrás. E ele precisava deixar aquele pecado, ele não poderia voltar a cometer o pecado. Jesus disse, não volte a pecar, para que não te aconteça algo pior. Ali ele teve um encontro com Jesus. Ali ele foi salvo por Jesus. Porque ele conheceu o dono do milagre. A partir de ali, era uma nova vida. Era tudo novo. Porque ele havia tido um encontro com o Senhor Jesus. Muitas vezes nós vamos falar de Jesus para alguém e aquela pessoa nos fala, não precisa me falar nada, eu não quero, eu estou bem. Eu estou muito bem da forma que eu estou. Eu estou com uma vida boa, estou com uma vida tranquila, não fala, não deixa para lá. Né? Eu tô bem, estou realizado assim. Ele não quer mudança, ele não quer deixar para trás algumas coisas que precisam ser deixadas. Alguns pecados talvez, algumas práticas erradas que a pessoa não quer abandonar. Ele quer continuar exatamente como está. Aquele homem não teve resposta para Jesus de início, porque ele queria uma cura, ele achava que o anjo teria que vir, movimentar a água e ele ser curado. Era só isso que ele queria, ele não queria mais nada. Mas depois da cura, ele teve um encontro com Jesus. Aí ele conheceu quem era aquele que o havia curado. E isso é o que é importante, conhecer o dono da cura.
Conhecer aquele que não só cura o corpo, mas aquele também que pode salvar. Aquele que é o dono, né, de tudo, que realiza todas as coisas. Que não só quer nos curar fisicamente, mas Ele quer fazer muito mais por nós. Ele quer andar conosco, Ele quer ter um encontro real conosco. E foi o que aconteceu depois na vida daquele paralítico. Conheceu quem era Jesus e aí ele foi falar. Ele foi falar para os judeus. Agora ele podia falar quem é que eu tinha curado, porque agora ele sabia realmente. Ele disse, foi Jesus que me curou. Ele testemunhou que era Jesus Cristo que o havia curado. O que será que nós dizemos a respeito dos milagres que nós vivemos? A respeito dos livramentos que nós temos? O que é que nós temos dito? Será que nós temos realmente nos encontrado com Jesus? E nós temos dito, foi Jesus que realizou, foi Ele que fez, e agora eu vou andar com Ele, e agora eu não vou errar mais, agora eu não vou mais cometer o mesmo pecado, porque agora eu me encontrei com Jesus, porque agora é diferente, é tudo novo, eu quero andar com Ele. Eu ouvi a voz de Jesus. Agora eu tive uma oportunidade não só de ser curado, mas de ser salvo, porque a salvação vem somente de Jesus. É só Ele que pode nos salvar, não tem outro. Não são as nossas obras que nos salvam, mas é a graça de Cristo que nos salva. E nós temos que querer. Não adianta nós acharmos que o Senhor Jesus vai fazer por nós aquilo que nós não quisermos. Ele perguntou para aquele homem. Ele chega e pergunta. Jesus Cristo, Ele pergunta para nós primeiro. Nós precisamos, estar disposto a aceitá-lo. Muitas pessoas dizem, não preciso aceitar Jesus. Precisamos sim. Precisamos declarar que nós o aceitamos. Que nós queremos aquilo que Ele tem para nós. Que nós queremos a salvação que Ele tem para as nossas vidas. Nós temos que declarar com a nossa boca. Confessar o Senhor Jesus. Confessar a Ele assim como aquele paralítico confessou. Deixar para trás aquilo que nós vivíamos antes. Não viver uma vida confortável. Talvez já está tão acostumado com aquele cotidiano, acha que está bom assim. Mas nós precisamos nos analisar, olhar para dentro de nós e ver o que é que nós precisamos deixar. Ver que pode estar bom para nós, aos nossos olhos pode estar bom, mas talvez Jesus está querendo, que nós mudemos algumas coisas. Que nós deixemos algumas práticas de lado e comecemos uma nova caminhada na presença dEle. Foi isso que aconteceu com aquele paralítico. Além da cura física, foi uma nova caminhada. Foi ali tudo novo na presença do Senhor Jesus. É isso que Ele quer para nós. Nós possamos entender isso, então, trazer isso para as nossas vidas. Buscar conhecê-lo como Ele é, saber quem Ele é realmente, para que nós possamos então falar para os outros, quando nos perguntarem nós possamos falar, foi o Senhor Jesus que fez, foi Ele que realizou, não foi nenhum outro, mas foi Ele, amém? Guarda essa palavra no teu coração, que o Senhor Jesus possa falar profundamente com você, através dessa palavra, que Ele possa te abençoar, que Ele possa colocar sobre a sua vida aquilo que você mais necessita nesse momento, porque Ele é poderoso, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, porque é Ele aquele que vem de encontro com as nossas necessidades, Ele é aquele que vem para perto daqueles que são necessitados e realiza
Quando nós abrimos espaço para Ele nas nossas vidas, Ele faz aquilo que nós necessitamos. Amém? Que o Senhor te abençoe.